Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Marado, o autor de Lendário e de Lendário 2, e hoje vou falar sobre o contexto histórico do 9º episódio de Lendário 2, que se chama Necrópole de Braca Augusta. No contexto deste episódio, Rodrigo Baldaia, o protagonista do Lendário, vai procurar um sítio que supostamente será secreto, onde foram enterradas as vítimas daquele episódio de destruição de que falámos quando se mencionou no 5º episódio, quer desta série como também do próprio livro, o Fórum de Braca Augusta. Portanto, o que acontece é a procura de uma necrópole que em parte estaria ainda preservada e que teria origem romana, mas teria ficado selada para esquecer no tempo esse episódio de destruição, de sujeição a esse poder temível. Tipicamente, os romanos, após a morte de um indivíduo, ele era limpo e perfumado e era exposto durante vários dias para poder ser honrado pela família e pelos amigos antes de efetivamente se proceder à cremação. Portanto, era construída uma pira crematória acompanhada por uma espécie de banquete na qual as pessoas relacionadas com este falecido iam, de certo modo, despedir-se e depois aquilo que eram os restos dos seus ossos, as suas cinzas, seriam recolhidos, postos em potes cerâmicos e depositados numa sepultura de dimensões bastante reduzidas. Aqui em Braga, tal como em todo o Império Romano, todas estas práticas ocorriam fora da cidade propriamente dita. Normalmente ao longo das vias que levavam a outras áreas de ocupação romana e eram, ao longo das mesmas, ocupadas com as necrópoles. Em Braga, aquela que se calhar, a justo dizer, está melhor estudada destas necrópoles que acompanham vias, é a necrópole da Via 17, uma via que se dirigia de Braga para este, em direção histórica Augusta, a atual Astorga, e que é uma via que acabou por ser muito estudada arqueologicamente no âmbito da implantação do túnel da Avenida da Liberdade, o túnel de tráfego automóvel, e também a implantação do parque de estacionamento do Liberdade Street Fashion, que é um centro comercial que ocupa o quarteirão dos antigos CTT, portanto, a antiga sede dos Correios aqui em Braga. Tudo isto muito próximo ao que é hoje conhecido como o Centro Histórico de Braga, mais ou menos com a mesma orientação de quem vem do Lar Carlos Amarante ou até do Palácio do Raio na direção este, ou seja, em direção a São Vítor, por exemplo. Esta escavação recente permitiu encontrar, de facto, achados muito diversos, entre os quais muitíssimas sepulturas de cremação, de deposição de cremações, mas também algumas inumações, provavelmente um pouco posteriores, já de uma fase de transição entre o culto pagão, tipicamente romano, do início da época alto-imperial, para o culto influenciado já pelo cristianismo, ou mesmo cristão, de inumação, que poderá ter coincidido também com o período já dos visigodos, da ocupação sueva e visigoda aqui desta mesma região. Essas inumações normalmente são bastante, neste contexto, são bastante mais visíveis no terreno, digamos assim, são bastante mais monumentais, ainda que não de enormes dimensões. Serviram esses exemplos de inspiração para a criação de uma ficcional necrópole oculta, onde teriam sido sepultadas as cremações de pessoas que morreram na tal tragédia, na tal situação que tinha falado anteriormente do Fórum de Braca Augusta, do 5º episódio do Lendário 2. Neste contexto do 9º episódio, o Rodrigo Baldaia, através de um parque de estacionamento ligado com o centro comercial que já falei, vai aceder a um desses espaços, através do qual vai dar entrada por meio de uma sepultura falsa, digamos assim, uma sepultura que está lá apenas para dissimular a entrada, vai ter entrada a uma área secreta, subterrânea, uma espécie de câmara sepulcral de enterramento de cremações e entre as quais está um cenotafio, portanto uma sepultura vazia, portanto que não tem nenhum corpo, mas que é dedicada a uma pessoa que ficou presa num outro contexto
que diz respeito à última parte, ao último episódio de Lendário 2. Até lá, muito obrigado por terem visto mais este episódio e espero que tenha valido a pena. Obrigado.